Então, bom dia para todo mundo de novo. Hoje a gente vai dar sequência à Iniciação ao Espiritismo, capítulos 27 e 28, falando um pouquinho sobre oração dominical e sobre a vida de Kardec como codificador. Para a gente iniciar, vamos fazer nossa prece. Marilene, você pode fazer a prece para a gente? Sim. Elevamos os nossos pensamentos ao mais alto, aos nossos amigos espirituais envolvidos nesse trabalho, que nos assistem, que nos amparam, que nos intuem. Que nós possamos, Senhor, estarmos vulneráveis às influências dos amigos espirituais para melhor assimilação do estudo desta manhã. Que nós possamos, em especial, Senhor Jesus, nos interessarmos por vivenciá-los. Contamos, Senhor, com a sua presença, com a sua assistência, para que tudo transcorra conforme o planejamento da espiritualidade amiga. Que o Senhor possa abençoar, intuir e assistir o expositor desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, nós vamos falar então um pouquinho sobre a oração dominical, iniciando pensando que essa oração que o Cristo coloca para a gente e que nós ouvimos como Pai Nosso, oração dominical ou oração do Senhor. Isso devido a toda uma construção histórica daquilo que Jesus vem trazer para a gente como essa relação com Deus, com o Pai. Existem vários estudos dentro da doutrina espírita sobre o Pai Nosso. Porém, a dona Terezinha já inicia o seu texto falando que o próprio Kardec fez isso com maestria lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, onde Kardec tem ali o desafio de minuciar essa oração. A gente tem que pensar que essa não é a única oração que a gente encontra dentro das escrituras dos evangelhos. Por exemplo, Maria canta o Magnífica, né, que na tradição católica fala que é tão bonito e é tão significativo como um canto de glória ao Pai por ter recebido em seu ventre aquele que teríamos como Jesus, o Mestre, o Messias, o cumpridor da Escritura. E ali a gente tem, por exemplo, aquele canto de Maria como oração. Outra oração, por exemplo, a gente tem quando o velho Simeão vai encontrar Jesus no templo. E ele vai falar que os seus olhos viram a profecia sendo cumprida. Porém, quando Jesus é perguntado pelos seus discípulos como deveriam orar, ele traz para nós a oração do Pai Nosso. Nas casas espíritas, nós temos a frequência de dizê-la. O problema é quando a gente a diz sem rezar. Porque, como somos culturalmente cristãos, né, a oração do Pai Nosso está impregnada na nossa vida. Nós sempre aprendemos, desde criança, a dizê-la, às vezes antes de dormir, lá com os nossos pais, depois em outros momentos, nos cultos diversos. Mas qual é o significado daquilo que Jesus quer nos propor? E aí, dona Terezinha vai falar assim, existe uma diversidade de ensinamentos dentro do Pai Nosso, porque ele traz um resumo de todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Gente, esse resumo de Jesus, ele é muito interessante, porque ele entende que a fé, ela é dinâmica. Se nós ficarmos somente na nossa relação com o Pai, corremos o risco de uma individualidade que vai contra a lei de sociedade.
Por isso que Kardec critica como pouca utilidade espiritual aqueles que se colocam sozinhos em eremitérios distantes para se dizer uma pessoa cristã. Porque Kardec coloca que a lei de sociedade ela é imprescindível para que a gente consiga se humanizar. O homem, o animal humano, é uma coisa. O processo de humanização é outra. Nós nos tornamos humanos a partir do momento que convivemos com outras pessoas. A lei de sociedade ela é importante para que, nesse processo de humanização, a gente se torne melhores espíritos. Então, outro dia eu vi um meme na internet assim: Jesus mandou amar o próximo, o problema é o próximo. Porque amar esse próximo, ele é difícil. Porque o outro nos revela a mim mesmo. O outro me faz encarar minha própria fragilidade. Porque a partir do outro que eu conheço o significado de quem eu sou. Por isso que essa dinâmica do sagrado, de Deus, se reflete na minha relação com o meu próximo. E é por isso que Jesus fala que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, resume toda a tradição da lei judaica, dos ensinamentos proféticos, e porque em Jesus isso se torna um novo patamar, porque ele nos convida a uma fraternidade universal. Depois, um encontro com a gente mesmo, numa dinâmica que nós temos que relembrar que somos espíritos criados por Deus a partir de um propósito. E achar esse propósito, ele é complexo. Quantas vezes a gente não vira para a gente e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa terra? Ou a gente se pergunta, como que eu vou suportar a mim mesmo? Sem essa dinâmica tríade da fé, nossa com Deus e Deus para conosco, a gente para com o próximo e recíproco, e eu comigo mesmo, e essa tríade está bem equilibrada, nós entramos muito facilmente numa crise de fé. E a oração do Pai Nosso se torna uma forma de terapêutica espírita. Uma terapêutica em Cristo. Depois ele coloca que é uma profissão de fé. Por quê? O que é uma profissão de fé? É o encarar a fé como um processo dinâmico daquilo que eu creio, daquilo que eu sei que é, e torno isso uma vivência. Vamos lembrar lá do livro Boa Nova. Quando Joana de Cusa, no capítulo 15, vai falar para a gente, para mim, é um texto muito especial, inclusive, aí a dona Lucy, que eu sempre comento dela nos nossos estudos, ela que me fez apaixonar por Boa Nova. Boa Nova foi o primeiro livro espírita que eu li na minha vida. E Joana de Cusa tem ali um momento de profissão de fé. Como que ela tem essa profissão de fé? Joana de Cusa está ali num momento de perseguição cristã. Eu não vou dar um spoiler da história completa, porque aí quem puder leia, vale a pena. É um texto muito curtinho. Mas ela vai ser queimada. Nossa, difícil mais. Ela e o filho. E ali ela é levada a pergunta assim, se você negar o Cristo, nós vamos então preservar a vida sua e a do seu filho. E o filho vira para ela e fala, não, então vamos negar a mãe. E aí ela tem uma outra fala. De silêncio, de prece, de oração.
E quando Joana de Cusa é perguntada por aquele que iria colocar atear o fogo nela, o seu cristianismo só se ensinou a morrer? A resposta dela, também me ensinou a te amar. Aí vem uma profissão de fé. Porque quando a fé é em nós intrínseca, ela olha com muito mais leveza todos os nossos processos enquanto espírito encarnado. Porque é algo que subsidia a nossa vida, se torna a fé. Tomar coragem de professar a fé não é fácil. Quando nos perguntam, você é espírita? Tem muita gente que ainda titubeia. Por quê? Porque o cristão que era perseguido e queimado há 2000 anos, hoje ele não é queimado, mas ele é criticado. Como que ele é criticado? Vamos olhar os nossos irmãos evangélicos. Quantos de nós já não criticamos quando eles têm ali que, dentro do entendimento deles, a vida sexual se dá após o casamento. E a gente fala de uma forma crítica sobre isso. Mas para eles é uma profissão de fé. Para nós espíritas, a profissão de fé não é dizer que somos espíritas, é sermos bons espíritas. E isso está intimamente ligado à caridade, à tarefa na casa espírita. Quando nós não exercemos a nossa fé, nós deixamos de professá-la. E qual é a importância de professar a fé? É sermos proselitistas, ou seja, sermos difundores da fé, de tal forma que convençamos ao outro a admiti-la? Não. É mostrar ao outro que a nossa forma de viver nos possibilita ter uma intimidade com o Pai. E é um risco que nós espíritas corremos. Falarmos muito do mundo espiritual e falarmos pouco de Deus. Querermos entender a dinâmica do funcionamento da vida espiritual e não nos aproximarmos daquele que é a razão primeira de todas as coisas. Recorrermos ao auxílio espiritual e não recorrermos ao auxílio de Deus. Porque os bons espíritos trabalham sobre a tutela do Pai, e não o contrário. E é isso que Jesus vai falar lá na oração dominical, quando ele inicia, Pai nosso. Ele não fala bons espíritos. Que Kardec já coloca, a primazia é de Deus. Ele é causa primeira de todas as coisas. Depois ele tem um outro fator nessa oração, que é um pedido das coisas necessárias à nossa existência. E aí a gente entra de novo num embate de fé. Porque o que Jesus coloca? A gente faz um pedido ao Pai de rogo, de pedido de coisas necessárias. Existe uma diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que me é necessário. Porque o que eu quero é fruto de um desejo e não está errado. Porque toda vez que a gente tem o desejo de conquistar algo espiritual, material, dentro dos nossos relacionamentos, eu movo o meu espírito para essa conquista. Mas Jesus já fala para a gente assim, existe uma diferença entre o pedir o que eu quero e pedir aquilo que me é necessário. Então, vamos lá. Se eu virar nas minhas orações e falar, meu Pai, me dá a Mega Sena, eu vou fazer bom uso dela. Isso me é fruto da minha vontade ou é fruto da minha necessidade?
À vontade. E será que se nós tivéssemos todo o recurso de uma mega-sena, qual que seria a utilização? A gente faz uns planejamentos muito engraçados. Olha, eu iria construir uma casa espírita, eu iria fazer doação, aí a gente recebe nosso salário. A gente faz alguma coisa disso? Aí a gente recorre ao próprio Jesus quando fala: quando somos fiéis no pouco, o muito nos será dado. A gente ainda não faz bom uso nem do pouco, imagina do muito. E é por isso que a gente tem que sempre ficar repensando as nossas orações. E eu falo que Deus é muito sábio. E com uma sapiência que a gente não entende. Porque, graças a Deus, ele não escuta todas as nossas orações a fim de atendê-las. Ele escuta com amor. E ainda deve olhar para nós e falar: ô, meu filho rebelde, ainda não está na hora. Mas eu estou te escutando. Então, quando Jesus nos propõe essa oração do Pai Nosso, ele não coloca para a gente aquilo que a gente quer. Ele coloca aquilo que nos é necessário. E Jesus, ele não desqualifica as nossas necessidades, nem espirituais e nem materiais. Tanto é que ele nos diz que o pão nosso não nos falte. Porque o alimento, e depois nós vamos falar de que alimento é esse que Jesus nos fala, ele é necessário para a vida física. Mas ele não fala de uma fartura que possa nos possibilitar a sermos gulosos. E essa é a diferença entre o necessário e o desejo. Jesus não nos convida a pensar a dinâmica da oração a partir daquilo que a gente vê, mas a partir daquilo que a gente tem dificuldade de enxergar. E depois ele fala sobre um princípio de caridade. Caridade, para a gente, ainda é uma dinâmica muito difícil. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo intitulado Fora da Caridade não há salvação. E a gente tem dentro da dinâmica espírita a caridade como um alicerce da nossa vivência de fé. Mas, hora nenhuma, Kardec coloca que a caridade é a nossa moeda de troca. E isso é muito difícil da gente compreender. Quando a gente fala de um aspecto de caridade, sem a caridade não há salvação, a gente tem que olhar que a caridade se expressa pelo ser cristão autêntico, benevolente, amoroso, compassivo, fraterno, humilde. Isso tudo participa da caridade. Porque senão a gente vai pensar que a caridade é a nova forma de troca por terrenos no céu que a gente vai chamar de colônia espiritual. E nós vamos apenas trocar o nome. No nosso processo cristão histórico, quando o evangelho foi desvirtuado, nós cristãos vendemos indulgência, não vendemos? A gente vendia lá na igreja cristã primitiva, ali na época da Idade Média, a gente vendia terrenos no céu, a gente vendia perdão dos pecados, a gente pagava para a oração do sacerdote. Não era assim? Na busca da conquista da salvação da alma. Porque entendia-se a salvação da alma como a libertação do pecado e o alcance de uma glória, de uma convivência íntima com o Pai no céu, onde teria uma hierarquia, onde,
comprando, eu consigo estar ali experienciando mais próximo de Deus. E aí vem Kardec. Olha, não adianta você pagar nada. Porque o preço da salvação é o preço do seu refazimento moral, do seu progresso espiritual. Onde a religião é um caminho, mas não é o primordial. Onde a fé é o sustento, mas sem moeda de troca. Então, a gente não pode ir para a casa espírita pensando que fazer 200 enxovais de neném, 100 cestas básicas, é a moeda de troca para o exercício da nossa fé. E tirar o lugar de céu e colocar no nosso lar. Não é isso que vai te levar para o nosso lar. Porque não adianta fazer caridade se você tiver raiva. Não adianta ir em todas as reuniões espíritas se você não fez um movimento interno. E é por isso que Jesus fala que antes de ir ao templo, retorne. Retorne. E vai olhar com o teu irmão aquilo que está desajustado. E Kardec, ele tem, dentro da codificação, todo um princípio evangélico. Então, a hora nenhuma ele vai ir contra aquilo que o próprio Cristo nos traz. Então, como que a gente precisa encarar a caridade como exercício de fé? Jesus nos traz aí, dentro da oração do Pai Nosso, uma receita. E a gente adora uma receita. Por quê? Quando a gente fala assim, vamos fazer reforma íntima, todo mundo pergunta, como? Aí Jesus traz uma receita e a gente fala, não quero. Por quê? Porque a receita de Jesus é exigente. E a beleza da oração do Pai Nosso é porque é uma exigência possível. Não nos pede nada extraordinário. Nos pede adesão. Ele não nos pede um salto gigantesco, mas o passo que nos cabe agora. E eu acho que esse é a grande pedagogia do Cristo. É não querer nos forçar a dar um passo que a gente não dá conta. É a gente dar o melhor passo nas nossas possibilidades. É não virar para a gente falar, seja o espírito puro nesta encarnação. Mas saia dessa encarnação, no momento do seu desencarne, melhor do que quando você adentrou nela. Porque quando Paulo fala, combati o bom combate, não foi porque ele lutou para que o cristianismo rompesse. É porque ele lutou para que ele reformasse enquanto espírito. O combate foi interno. E se combater é colocar toda a nossa estrutura de fé em questão, para a gente reedificar essa estrutura de fé cada dia melhor. Agora, o espírita que não quer questionar a fé é muito complexo, porque ele vai ser sempre muito suscetível aos seus vazios. Por isso que Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que fé verdadeira é aquela que é questionada. Isso mesmo. E outra coisa difícil de ser questionada é a fé. Porque se eu questiono, eu quero uma resposta. E a resposta não vai me ser dada aparecendo um espírito de luz ao meu lado e falando, a resposta é essa. Vamos pensar no próprio vivência do Cristo. Quando Jesus é concebido, José, seu pai, tem uma visão de um anjo, assim nos narra o Evangelho,
para que ele fugisse, para preservar a vida daquela criança. E ele toma Maria e vai para o Egito, na confiança. Porque isso foi uma visão em um sonho. Tudo bem? Nós pedimos orientação espiritual, nós vamos à campanha do quilo, nós vamos a uma tarefa da casa, vamos ao acolhimento fraterno e recebemos de várias formas a orientação espiritual. A gente pega ela e guarda na gaveta, porque ela não é boa. Porque ela não é o que eu quero ouvir. Aí aparece lá na orientação espiritual uma sugestão de uma leitura. E a gente fica com raiva, porque fala, eu quero uma resposta, não é um livro. Mas todas as vezes que a gente tem respostas prontas, e não uma resposta construída, a gente entra na dúvida tão grande, ou a gente entra numa terceirização da responsabilidade, como se fosse responsabilidade de um mentor espiritual tutelar a minha vida a tal ponto de não me fazer refletir, de não me deixar fazer minhas escolhas. E aí, na hora que der errado, eu vou colocar a culpa no espírito? Por isso, a oração dominical, ela é primordialmente um princípio de caridade, porque ela traz um senso de autorresponsabilidade nessa nossa relação com o Pai. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Fica à vontade, viu? Vamos pensar nessa estrutura da oração do Pai Nosso. A gente começa com uma invocação. Pai Nosso que estás nos céus. E aí a gente vai fazer agora uma minuciosa reflexão sobre essa oração. Por que é uma invocação? Porque eu estou chamando. Eu estou invocando a presença de Deus. Pai. A palavra pai, dentro da cultura cristã, ela é muito mais do que o senso de paternidade. Porque para o judeu, o homem é o centro da família. Ele é o corpo que dá sentido à família no movimento, no sustento. Cabe ao homem trazer a nutrição, o sustento para o seu lar. Então, quando a gente fala e chama Deus de pai, a gente não está colocando somente ele no lugar de ser aquele que me tutela, aquele que me criou. É aquele que me sustenta. É aquele que dá direção à minha vida. Então, quando eu tenho um planejamento encarnatório, para eu vir para essa encarnação, é porque houve o consentimento de Deus, muito mais do que de um espírito mentor. E será que a gente pensa nisso? Olha, você está nessa encarnação porque Deus permitiu. E esse pai, ele não é meu, ele é nosso. Ele é de toda criatura. Aí, gente, entra um BO. Porque ele é pai daquela pessoa chata. Ele é pai do parente que te irrita. Ele é pai da gente. De nós todos, imperfeitos. Ele é pai daquela pessoa que eu não gosto. Mas ele não coloca assim, pai dos humanos. Ele coloca pai nosso, no sentido também que ele é pai de toda criatura. E eu acho que é por isso que Santo Antônio de Pádua pregava até para os peixes. Que ele reconhecia um senso de fraternidade que rompia o limite da humanidade. Ele entendia como todo esse inteiro da criação de Deus que é filho do Pai.
Então, por exemplo, aqui em Esmeraldas, existe muita extração de areia. Muita extração de areia. E toda extração de areia, depois que aquele lugar tem a extradição ali, né? Tem toda a extração, existe uma lei que fala que nós temos que fazer uma reambientação. Tem que fazer o cuidado daquele terreno, com o plantio das árvores, com tudo aquilo que foi retirado para a extração, né? Toda vez que a gente não cumpre o cuidado com a natureza, a gente está rompendo esse senso de fraternidade universal que Jesus convida no Pai Nosso. É só você rodar a cidade aqui que você vai ver um tanto de buraco. E adianta. Ah, mas aí a gente está falando de uma forma muito apaixonada de cristianismo? Não. A gente está falando de um senso de fraternidade. Quando eu estou lá na casa espírita, gente, a casa espírita é ótima. Eu amo a casa espírita. Mas eu queria fazer um RH para poder selecionar tarefeiro. Olha, eu sei, eu não gosto, sai. Você, eu gosto, fica. E dá seu currículo. Mas é quando eu tenho aquele incômodo, é que eu tenho a condição de ser fraterno, porque ser fraterno com quem eu gosto é fácil demais. Ontem também eu recebi uma figurinha assim no WhatsApp. Será que a árvore genealógica também pode ter poda? Olha. E uma árvore a gente não poda? E a árvore genealógica? Você escolhe, depois de encarnado, quem é o parente? Você fala, esse filho está me dando muito trabalho. Olha, eu vou te cortar, você não vai ser meu filho mais. Não tem jeito. E, inclusive, a própria Joana de Ângeles fala do perigo que é a exclusão dos nossos familiares. Porque em expansão de consciência, quando nos preparamos para vir para esse mundo, a gente escolheu intimamente quem seria a família que iríamos ter. E aí ele coloca assim, e esse Pai Nosso, ele está no céu. Gente, esse no céu, ele é um céu simbólico. Se Deus é espírito, ele não tem forma, e nós entendemos que ele está em todos os lugares. Percebe que ele está em todos os lugares, mas não se funde a criatura. Deus não é o somatório de nossas parcelas. Nós somos obra dele. Então vamos pensar. Se ele é e ele está em tudo, simbolicamente nós falamos que ele está no céu. E aí olha que esse céu está no singular, mostrando essa unidade da presença de Deus. E depois a palavra céu, no Pai Nosso, vai estar no plural. E tem uma diferença para entender. Por que aqui ele está no singular? Porque só Deus é uno. Não existe um lugar onde Deus não esteja. Então ele está lá no presídio? Tá. Ele está no prostíbulo? Tá. E ele está na minha casa? Também. Ele está na casa espírita? Tá. Ele está em todos os templos? Está. Todos os templos religiosos vai ter a presença de Deus. E aí a gente para de querer combater. E a gente entra no senso de se unir. Só que esse estar no céu nos leva a uma outra percepção. Segundo Dona Terezinha, é elevando o pensamento e nos colocando em sintonia que podemos sentir a presença
e as emanações divinas a qualquer hora e lugar. Não é porque Deus está aqui agora comigo, promovendo essa reflexão, que necessariamente eu estou sentindo ele. Porque para senti-lo, eu tenho que me colocar em uma posição de sintonia com o alto, com a sintonia com esse céu. É me entender como aquele que precisa da inspiração dele para falar dele. É me colocar no lugar devido de criatura para que ele possa ser o Criador, o Pai. E depois, a gente entra numa dinâmica de todos os nossos pedidos no Pai Nosso. E ele começa: santificado seja seu nome. Santificar é dar sentido de sagrado ao nome de Deus, que se manifesta a partir de sua obra. E todas as vezes que eu nego a presença de Deus, eu deixo de santificá-lo. A santificação do nome de Deus, ela é cotidiana, porque ela vai estar sendo vivida a partir do modo como eu me procedo. Porque como aquele que crê em Deus, eu não posso viver de qualquer forma. E é por isso que a doutrina espírita nos coloca sempre em reforma íntima. Orai e vigiai. Estude. Busque a Jesus como guia e modelo. Por quê? Para a gente não incorrer na falta da santificação do nome de Deus. Porque senão a gente entra num perigo enorme que chama ingratidão. Às vezes, quando a gente está muito revoltado, a gente fala assim: gente, cadê Deus? Será que ele não está me ouvindo? E um dia eu recebi uma resposta assim: e será que é você que não quer ver porque não te convém? Porque ele quer te mostrar aquilo que você não quer ver? Ele quer te falar o que você não quer ouvir? Você quer um pai ou um cúmplice? E quando eu escutei isso de um amigo espiritual, se eu queria um pai ou se eu quero um cúmplice, na hora de refletir sobre isso tudo, eu falei: ok, naquele momento, eu não santifiquei o nome do Pai. Porque eu fui contra a sua natureza. Depois fala assim: venha a nós o teu reino. E a gente existe dentro da tradição cristã muitas interpretações para esse reino. Mas nós que estamos dentro da doutrina espírita e entendemos sobre a pluralidade dos mundos encarnados e da evolução dos mundos, e é por isso que a gente tem sempre que recorrer ao estudo dos 15 princípios, a gente vai dar um outro sentido. Por quê? Vamos pensar. Não adianta a gente pedir ao Pai que o seu reino venha como estabelecido quando nos compete participar dessa obra como co-criadores. É assim que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida. Então, o reino de Deus vai chegar para a gente quando nós entendermos que a sua construção faz parte dos espíritos que querem habitá-lo. E é por isso que os mundos evoluem. Mas o mundo se torna um mundo de prova e expiação e um mundo regenerado a partir dos momentos que os espíritos habitantes dele se regeneram. Porque não é a terra, a matéria que tem que se regenerar. É o espírito que está ali dentro. É o espírito que habita ele. E aí a gente vai perceber que como que a gente faz isso? Eu gosto muito de Madre Teresa de Calcutá,
que ela fala, volte para sua casa e implemente isso no seu lar. Porque é justamente no lar o nosso desafio de ser cristão, de ser espírita. Então, o que a gente está pedindo quando vem a nós o teu reino é, Senhor, nos dê coragem para que, nos reformando, possamos, pela tua graça, implementar o seu reino. E somente as suas leis forem as leis que governam o nosso mundo. Quais leis? Vamos voltar, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo. Que leis são essas? As leis de Moisés, os 10 mandamentos, as leis do Cristo com a boa nova de seu Evangelho, e com a terceira revelação, o Espiritismo, com o conhecimento da vida espiritual. Então, é por isso que a gente estuda. Para a gente ter subsídio de viver aquilo que a implementação do reino de Deus e a vivência desse reino seja possível. Depois a gente fala assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ô, gente, que trem complicado. A vontade de Deus é perfeita. E eu acho que a minha vontade é perfeita para mim. A vontade é a mola propulsora das minhas ações. Mas entender que a vontade de Deus, ela é perfeita, não me impede de ter vontade. Mas se torna um desafio com que haja consonância entre a minha vontade e a vontade do Pai. E entendendo que se as minhas vontades não são atingidas, não me cabe ficar como um menino birrento, dizendo que o pai é bobo, que o pai é mau. Mas apenas que eu estou no processo educativo da minha alma. Quando eu entendo que sem Deus nada eu posso, nem existir, existe uma ideia por detrás que nos fala. A ideia do Pai, ela é perfeita. E aí a gente vale se perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida. E eu quero ouvir, e qual é aquela que eu estou me fingindo de surdo. E Deus é tão bom que ele nos dá os amigos espirituais para nos acompanhar diariamente. E é por isso que a gente tem a mensagem mediúnica. Para orientar, para aconselhar, para sintonizar a nossa vontade à vontade do Pai. Então, no atendimento fraterno, quando a gente recebe uma orientação mediúnica, isso é muito sério. E o tarefeiro e o médium que está ali tem que estar extremamente preparado. Porque pela voz de um espírito, nós estamos buscando nos aproximar de Deus. Não é qualquer coisa. Depois ele coloca assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus fala que a cada dia basta ser o mal. O hoje é a expressão que nos leva a evidenciar a importância do presente. Porque senão a gente fica vivendo em um mundo de ansiedade, onde só o futuro nos basta. E esquecemos que o futuro se constrói no agora. A próxima encarnação será melhor se nessa eu fizer diferença. A colônia espiritual que eu vou, quando desencarnar, depende da sintonia que eu construir nessa vida. Então, o futuro deixa ao futuro, porque o agora é a única coisa que a gente tem. O passado foi para nós escola e não aprisionamento. O pão precisa de ser alimento para o agora, porque a fome de ontem passou. Por que é um pão nosso? Porque o pão, ele tem vários significados. Se a gente for pensar enquanto alimento material,
é para que não nos falte o alimento que vai nos subsidiar uma vida saudável. Mas o pão, ele é simbólico na Bíblia. Porque quando a gente fala dos manás que caem os pães saborosos para alimentar o povo no deserto. Quando Jesus está com os discípulos de Emaús, ele parte o pão. Por isso que em muitas tradições cristãs, como na católica tem a hóstia, que significa aquele pão, como lá na igreja protestante, a gente vê o pão que eles fazem a ceia. No Espiritismo, a gente não tem o pão simbólico, porque a gente é convidado a dividir a nossa alma como o pão que nutre um ao outro, no sentido de caridade e fraternidade. Então, o pão nosso de cada dia é que não nos falte o sustento do corpo, mas que não nos falte o sustento da fé. Que não nos falte o sentido espiritual do existir. Que não nos falte o alicerce que nos coloca bem amparados nas fomes existenciais que nós possuímos. Em vários momentos eu tenho citado ultimamente muito um livro que chama Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles. E ela tem um capítulo ali que fala sobre os vazios existenciais. Quem de nós não os tem? Agora, termos esse vazio é uma coisa natural. Nem todo vazio precisa ser preenchido. Isso é sabedoria. Porque tem vazios que a gente vai ter que aprender a conviver. E tem outros que a gente vai escolher esforçar para preenchê-los. E esse discernimento a gente só tem se a gente estiver bem nutrido espiritualmente. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Quando sou criado por pai ausente. Eu busco no meu companheiro ou na minha companheira a figura paterna que me faltou. Porque eu preciso preencher aquele vazio. Mas o nosso companheiro, a nossa companheira, tem essa obrigação? Aquela relação tem aquela afinidade? Tem aquela finalidade? Não. Então, nós vamos ter que cuidar desse vazio da figura paterna para não sobrecarregar aquele que não lhe compete preencher aquele vazio. Se eu tenho um vazio do sentimento ali, que eu não entendo, aquela angústia, aquele vazio, aquela falta que eu não sei de quê, vai procurar resolver esse vazio, vai para a terapia. Por quê? Porque existem vazios que o espiritual preenche, mas precisa de um subsídio de uma saúde mental bem trabalhada. E eu acho que essa é a grande virada da Joana de Ângeles. É quando ela faz uma ligação entre processos psicológicos e espiritismo. Porque a gente está num mundo cada dia mais doente mentalmente, falando. O Brasil é o país que tem mais diagnóstico de depressão no mundo. Que tem mais diagnóstico de TDAH. Que tem mais diagnósticos de autismo. E a gente vai passar, enquanto espíritas, sem ser tocado por essa realidade de sofrimento mental? Porque se a gente passar, está nos faltando o pão que cabe a nós dar ao outro. Porque nós somos alimentos quando nos tornamos espíritas para o outro. Ou, quando a gente lê uma obra dessa, Dona Terezinha, até depois de desencarnada, se torna alimento, pão, para esse grupo. A gente está estudando a obra dela. Jesus, quando está lá no Evangelho,
A obra de Mateus, de Lucas, de João, de Paulo, de Marcos, de Tiago, é ainda pão espiritual para nós. Então, que alimento que a gente dá da gente para o outro e que alimento que a gente se permite receber do outro. Depois fala assim, perdoa nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. Mas, gente, isso é tão complexo. É tão complexo. Porque nessa prece, Jesus nos coloca um senso de responsabilidade gigante. Que a gente só vai ser perdoado. O nosso pedido é esse. Na medida que o nosso perdão é consentido. Porque dentro das nossas relações, a gente ofende e é ofendido. A gente quer ser perdoado sem pedir perdão. A gente quer um movimento de venha a nós e teu reino nada, como diz o ditado popular. Então, se a gente hoje fizesse uma listinha de todo mundo que a gente precisa perdoar, desde a nossa infância, e quais perdões que a gente realmente consentiu, quantos iriam faltar nessa lista ainda para ser perdoado? E lembrando que perdão não é Alzheimer. Alzheimer é esquecimento, é uma demência. O perdão é a hora que aquela circunstância já não mais me machuca. É nessa hora que a gente perdoa. É quando eu posso dizer de um acontecimento sem que ele me maltrate. Até lá, a gente não perdoou. Porque perdão é processo. Perdão não é escolha, perdão é vivência. A escolha é de entrar no caminho do perdão. Não é um botãozinho, perdoei, não perdoei. Ligo e desligo. Se eu escolho entrar no caminho do perdão, a partir daquele momento é persistência. É um processo de várias etapas. E às vezes a ofensa foi em 10 minutos e eu vou gastar anos para perdoar. Anos. Mas a gente tem que fazer, Jesus nos convida a fazer esse caminho, por quê? Porque a medida do perdão recebido é o perdão dado. E lá nesse parágrafo, a Dona Terezinha busca uma frase assim, que a morte não nos surpreenda, guardando nós, no coração, desejo de vingança. Gente, essa frase dela me deu um tapa. Porque se eu morresse agora, teria muito perdão a ser dado e muita mágoa se transformando ainda em desejo de vingança. Como assim? Olha, eu tenho muita mágoa da Marilene. Eu não quero mal para ela, eu só não quero ela perto de mim. Eu tenho muita raiva de alguém. Eu não quero que ele sofra. Eu não quero que ele morra. Eu quero apenas que ele passe lá um sofrimento. Eu quero que ele experimente aquilo que eu passei. Então, você quer justiça? A partir de olho por olho, dente por dente, ou você quer uma justiça nos moldes do Cristo? Oi, Marilene. Mas, tudo bem, mas eu não quero ele perto de mim, eu aqui, ele lá. Isso não é desejo de vingança? É? Não é. Não. Mas será que isso é um perdão? Vou te dar um exemplo, tá? Autêntico, acho que não. Mas já é um começo. Com certeza. E é um começo lindo. A gente só não pode parar aí. Porque certeza. tolerar é um passo para chegar a amar. Com certeza. Agora, se eu estaciono aí, fica um caminho ainda a ser trilhado que a gente não conquistou. E Jesus, ele é exigente, porque ele não contenta com pouco. E é por isso que a gente tem as reencarnações, para que a gente possa chegar ao muito. Porque ele já sabe que a gente tem competência para isso.
Então, esse perdão autêntico, ele é muito difícil. Quando alguém nos fere e fala assim, eu queria que você experimentasse o que eu estou vivendo. Você quer vingança ou você quer alívio? Quando eu quero que o outro sofra o que eu estou sofrendo, é vingança. É vingança. A gente pode não ir lá e dar um tiro na pessoa. Passou a época dos duelos, né? Como fala lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Naquele texto, O Duelo. Mas a gente já tem condições de pensar de outras formas. Será que toda dor só cura com a dor que se inflige? Ou a gente ainda cai nessa encarnação, eu mato, na outra eu sou morto, na outra eu mato? Gente, para. A lei de tabelião já foi rompida, do olho por olho, dente por dente. E a gente ainda está aqui tentando fazer a mesma coisa. E é por isso que ele coloca, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oi, Marilene. Não, é porque eu não tirei, desculpa. Ah, não, porque tinha aparecido aqui para mim de novo. Não, é porque eu não tirei. Gente, cair em tentação. Eu gosto demais dessa parte. Quem é que nos faz uma tentação? Quem que me coloca em tentação? Quem me coloca em tentação? Porque Jesus fala, não nos deixe cair em tentação. A tentação é numa invigilância, num erro. Mas quem que me coloca na postura de erro? É o outro ou sou eu? Eu mesmo. Então o problema não é o que fazem comigo, é o que eu faço com o que fazem de mim. Isso mesmo. A tentação não é porque o mal vem me tentar, é porque eu entrei em sintonia com o mal e deixei que ele me influenciasse. A tentação não está no outro, está no resquício de precariedade moral que há em mim. Então, toda vez que a gente é tentado, compete a mim vestir a armadura, que está lá na carta dos Efésios, de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, quando ele coloca assim, vestir a armadura de Deus. Já leram esse texto? Quem tem Bíblia em casa, vale a pena pegar lá e ler. É lindo. Chama Armadura de Deus. Na carta de São Paulo aos Efésios. É curtinho essa parte da carta. Porque quando a gente fala assim, vamos nos revestir da armadura de Deus, vamos nos colocar vigilantes, na postura de espíritos conscientes, para que a gente, diante da tentação, a gente escolha. Qual escolha? Eu vou me deixar ser levado por ela ou não? Porque todo mundo passa por tentação, porque a gente está num mundo onde a nossa animalidade ainda tem voz. Onde o nosso instinto não foi trabalhado em completo para se tornar sentimento. E às vezes a gente ainda está no instinto de sobrevivência, que para não ser machucado, ataca nosso irmão. Naquela luta ou fuga constante. E livra-nos do mal. Do mal que há em nós, que somos convidados a combater a partir da coragem de sermos cristãos. Porque o mal do outro, ao outro cabe trabalhar. E em sentido de fraternidade, nos ajudamos mutuamente no combate do mal que é em nós. Por isso que a casa espírita é chamada de fraternidade. Porque senão o pai não é nosso, é meu. E a gente volta lá no início da oração. Depois, lá no final do capítulo, acho interessante uma colocação da Dona Terezinha. Ela coloca assim, alguns costumam finalizar dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Esse trecho não foi pronunciado por Jesus, nem consta das passagens evangélicas,
É uma adição da influência litúrgica do culto público e oficial instituído pela Igreja Católica. Vamos pensar sobre essa frase, porque ela é tão significativa. Ao católico, toda final da prece do Pai Nosso, depois lá na missa, tem essa fala que o padre diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E nós, espíritas, herdamos uma tradição cristã católica. Porque mais de quase 1.500, 1.800 anos, quem guardou o evangelho, que o espiritismo veio do século XIX. Então, em 1.900 anos, quem guardou o evangelho foram os católicos. E a eles nós devemos essa gratidão. Agora, falar que a gente não sofre influência deles, mentira, sofremos sim. E muitas boas influências, porque a gente gosta de pegar só ruim. Mas a gente tem muitas boas influências deles. Tanto temos que quem escreve as mensagens sobre caridade é São Vicente de Paulo. É um Santo Agostinho. E falar, nós somos imunes ao católico. Eu, como espírita, não sou, não. Sou muito grato. Porque deu condições desses espíritos aprimorarem e depois virem aqui me instruir. E nem o próprio Kardec, que foi quem codificou, combateu a igreja. Então a gente tem que parar também, como espírita, de querer ser crítico e dono da verdade. E o espírita chato é o espírita que é fanático. Espírita fanático é insuportável. Porque ele é dono da verdade e o resto do mundo está errado. E o que eu acho mais interessante é que Kardec, que foi o codificador, não fez esse papel. E aí nós, que queremos ser a estrela de nosso lar, queremos fazer isso. Ninguém suporta o espírita fanático. Ele é insuportável. Por que a gente não é fanático na vivência do evangelho ao invés de na pregação, né, gente? É muito mais fácil dizer ao outro do que a mim mesmo. Outro dia, numa discussão com um espírita muito estudioso, e ele falando do certo, do errado, e fazendo umas pontuações maravilhosas, e outras nem tanto, a meu ver, eu falei com ele, nossa, você deve ter sido um ótimo inquisitor. Ele, por quê? Eu falei que até agora você criticou todo mundo, mas não fez uma crítica sobre você. Gente, é muito bom achar o defeito dos outros, difícil é achar os meus. Difícil é ter fórmula para a resolução dos meus problemas, porque para o problema dos outros, nas conversas de esquina de bairro, nós temos todas as respostas do que a pessoa tem e não tem que fazer. Por isso, o acolhimento fraterno, ele é escuta, ele não é julgamento, ele não é receita do que deve ser feito. Ele é instrução para que a pessoa chegue à conclusão do que tem que ser feito. Ele não é resposta, ele é auxílio. Ele não é resposta, ele é pergunta. Ele não te dá um caminho para seguir, ele te faz construir um caminho. Por isso que o acolhimento fraterno é a casa, é a porta de entrada para a casa espírita. E por isso que, para mim, é uma tarefa tão maravilhosa e, ao mesmo tempo, tão difícil de ser exercida. E quando essa frase que a gente coloca no final, porque teu reino, o poder e a glória para todo sempre, é porque a gente coloca Jesus como aquele que está governando, como governador planetário, a instauração desse reino, onde as leis de Deus serão as únicas leis que irão nos reger, porque a ele compete o poder de nos dirigir, um poder outorgado por Deus, que é Pai, e esse poder não é nem do Cristo, é de Deus. A glória para todos sempre é de Deus, não é do Cristo. Qual que é o perigo desse final de frase na casa espírita? A gente querer remontar a Trindade, onde Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E para nós, não. Deus é o Pai.
Jesus é o Filho, não como filho da Trindade, como filho que cumpre as Escrituras, como o Messias para este mundo, que nos dá a possibilidade de chegar ao Pai. Mas eles não confundem a sua identidade, como é para as outras denominações cristãs. Então a gente diz esse final de frase com muito respeito, com muito amor. Mas a gente precisa entender seu real significado por uma leitura espírita. Para a gente não fazer da casa espírita uma continuação de um rito católico, que para nós não tem o mesmo significado. Gente, sobre o Pai Nosso, e aí, o que vocês acham? O que vocês pensam? O que vocês querem complementar? Que só eu que falei até agora. Marilene só que me deu uma salvada. Betânia, Rodolfo, Rosana. É muito bom te ouvir falar sobre a oração do Pai Nosso, que nos dá um maior ensinamento. Muito obrigada. Dá uma sugestão de leitura, gente. Meinei escreve um livro lindo chamado Pai Nosso. Vale a pena. É da Meimei com o Chico. É lindo, ele é simples, mas ele é muito gostoso de ler. E ele é pequenininho. Porque tem gente que falou também que eu estou passando tanto livro para ler que daqui a pouco ninguém pode fazer mais nada, só ler. Não, tá dando mais não, meu filho. Isso A mesmo. estante já tá cheia já. Que bom! Agora lê, tá? Não fica na estante, não, porque senão dá poeira. O problema está assim nesse, achar tempo para ler, não é ler, né? Porque ler a gente lê facilmente. O problema é estudar, porque ler você pode ler um tanto de coisa. O problema está assim, você começar a administrar aquilo tudo, correlacionar. Aí é que está sendo o problema, né? Porque eu falei com o Murilo hoje que ele esqueceu que o compromisso é dele. É isso aí. Eu tenho dois pontos para poder comentar. Primeiro, assim, é que é claro que, né, assim, eu acredito que a gente pode perdoar, mas a gente não precisa ficar, né, ali próximo. Eu levo isso mais para o lado de relacionamento. Agora, família, realmente, eu acredito que a gente pode perdoar, né, e se aproximar mais. Eu penso naquele caso, tipo assim, do relacionamento que você terminou, você perdoou, tá tudo bem, segue aí que eu sigo aqui. Por esse lado, eu consigo pensar dessa forma, assim. Agora, acho que a família já é meio diferente, sabe? Aí você vai almoçar no restaurante e encontra o ex. E aí, bom, tchau. Não, aí é perdão. O perdão é quando não te machuca. Onde, se eventualmente se encontrar, é capaz de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Isso, sim. Não é querer ser amigo eterno, gente, não é isso. Mas, às vezes, a gente, nessa busca de distância, a gente está fugindo da mágoa e não solucionando ela. Exatamente. O coração em paz, né? Eu acho que fica tudo bem. Porque realmente, assim, eu acho que não acho que o ciclo ele passou, né? Vai cada um para um lado, assim, sabe? E algumas amizades também, né? Acho que tem prazo, tem tempo, e tá tudo bem, vamos seguir. Outra coisa que eu achei interessante a sua colocação é porque realmente na casa espírita a gente faz a oração, pois vosso é o reino, o poder é a glória, agora e para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Ele realmente ele coloca, né, Jesus ali no lugar de filho. E realmente eu já reparei em outras religiões que dá uma confundida assim. E essa semana, esse último mês, na verdade, está muito latente isso, porque eu não tinha parado para pensar dessa forma assim. E escutando sobre a oração me fez refletir muito, porque eu ouvi uma palestra do Telmo falando assim: você já conversou com seu pai hoje? Com seu Criador intimamente? Você já contou para ele da sua vida? Você parou para agradecer que ele te criou e ele criou tudo? E aí eu comecei a pensar assim:
Se Deus é meu pai e ele é perfeito e ele me criou, tá tudo bem. Eu posso conversar com ele, eu posso trocar uma ideia com ele, né? E aí eu fui estreitando assim a minha relação com Deus, pensando assim nesse ponto. E realmente tenho me sentido melhor, mais feliz, mais confiante, mais paciente, acreditando mais. Bom, acho que era esses dois pontos que eu tinha para colocar. Eu gosto quando o Telmo tem essa fica até rindo, que o Telmo ele tem uma condição de nos tirar da zona de conforto. Sim, E aí eu falo que ele não pode juntar com a Bíblia, porque aí acabou de acabar com a situação. Eu não quero sair da zona de conforto, porque os dois não deixam. é, Porque um dia a Vivian, no primeiro estudo do nosso lar, ela falou assim: você chama Deus de papai? De é, pai? Você tem intimidade? Gente, essa intimidade com Deus, ela é o primordial para o Espiritismo. Não é o contrário. Então, é difícil. É difícil sim. Mas é possível. É possível. Vale a pena? Muito. Vale a pena. Mais alguém quer fazer comentário? não, no mais só agradecer. Pessoal, eu vou abandonar vocês, porque eu tenho que ir lá ver meus filhos, né, da mocidade. Então vamos Boa lá. aula, boa Até aula, mais. bom estudo, e depois eu Legal. termino de assistir a gravação. Tá bom. Um abraço. Pessoal, a gente vai dar sequência falando sobre Kardec. E eu vou fazer já uma crítica ao Espiritismo. Não ao Espiritismo, vou consertar. Ao espírita. Porque quando a gente fala de Kardec, é importante. Mas vocês já estudaram sobre a importância da esposa de Kardec, a Dona Amélie? Ai, nossa. Porque sem ela, não tinha espiritismo. Porque ele morreu e ela continuou. Um dia eu fui ver uma palestra sobre a Dona Amélie. Gente, que espírito. Que espírito. Eu me vi assim, meu Deus, um dia você é ela. Vamos entender por quê. A gente fala da biografia de Kardec com muito amor. Não porque ele foi o cara. Não. É porque eu vejo esse amor que eu vejo Kardec com muita gratidão por ele ter se possibilitado se questionar. Porque se ele não fosse um questionador autêntico, nós não tínhamos espiritismo. Porque ele pegou fenômenos e transformou isso em religião, em ciência e em filosofia. Isso não é para qualquer um. Porque até para segui-lo é difícil. Imagina para fazer o que ele fez. Na época que fez. Kardec, que é esse pseudônimo que ele usa, que é o nosso professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele nasce na França, em Lyon, em 1804. A França, muito católica, em tempos de resquícios ainda da Idade Média, predominava-se a Igreja Católica e a forma de pensamento católico. Ainda existia força dos tribunais eclesiásticos com o processo da Inquisição, menos, mas ainda existia. E existia um forte controle da fé, porque nesse período já existia as marcas do iluminismo trazendo a razão como forma de conhecimento.
Então, Kardec nasce num turbilhão de coisas, num mundo efervescente, onde fé está batendo de frente com ciência, ciência batendo de frente com fé, a fé querendo controle e um não querer de diálogo entre as duas dinâmicas. Como a instrução dos Espíritos, de novo, do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz, que é essa aliança entre fé e religião. Entre religião e ciência, desculpa. Então, o Kardec estudou com Pestalozzi, que é um grande pedagogo. Todo mundo que faz pedagogia estuda Pestalozzi. Depois, quando você é espírita, aí você vai entender por quê. Pestalozzi é um crítico. Pestalozzi é um pai da pedagogia, assim, é um grande escritor da pedagogia, que vai nos ensinar um processo construtivo do conhecimento. Então, você não tem que aprender a coisa somente pelo que é dado. Você pode entender ao raciocínio que levou aquele conhecimento. Por isso que Kardec se faz um grande investigador. Porque Kardec, dentro dos estudos com Pestalozzi, depois se torna o pedagogo. Então, dentro da sua área de conhecimento, olha lá, ele coloca principalmente aritmética e gramática. Ele elaborou livro didático, traduziu obras literárias ou de estudo, principalmente do alemão e do inglês, embora também conhecesse holandês, grego, latim e outros idiomas. Ou seja, Kardec, ele era culto. E eu acho que isso pode ter muito da forma com que Kardec escreve. Às vezes a gente fala assim, nossa senhora, eu estou lendo e não estou entendendo nada. Kardec tem hora que eu falo que ele juntou com Joana de Ângeles para escrever difícil. E eu sempre volto àquela resposta que a Joana de Ângeles deu ao Divaldo. Então vai estudar português. E aí existe uma crítica social de que o espiritismo é só para a gente estudada, para a gente rica, vocês já viram? Eu já vi muito dessa crítica. Não é. O espiritismo é para qualquer um. Agora, numa dinâmica brasileira, onde, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso a uma educação de qualidade, o espiritismo não alcançou grandes massas. Porque ele é exigente nesse conhecimento. E por isso que, para a gente, o espírito atual, é extremamente desafiador fazer com que o espiritismo se torne simples. É por isso que eu gosto das obras da Dona Terezinha. Porque ela conseguiu fazer isso. Quem gosta de Spotify, tem o Espiritismo Simples, um podcast. Gente, é fantástico. Você coloca o espiritismo tão cotidiano. Às vezes eu estou aqui em casa, fazendo limpeza na casa, e coloco o podcast para ouvir. Eu estou fazendo almoço e estou ouvindo. Porque é tão gostoso de escutar um espiritismo pé no chão, onde a gente não faz de palanque para mostrar conhecimento intelectual. É esse espiritismo que Kardec funda, onde nos leva a viver aquilo que se estuda. Agora, essa erudição da linguagem é própria do tempo de Kardec. E cabe a nós fazermos essa interpretação com a linguagem do hoje, sem tirar a essência. Ele preparava cursos que ministrava em escolas. Ele era um professor também. Agora, eu acho muito interessante essa última característica, né? Organizando e ministrando em sua própria casa cursos gratuitos de química, física, astronomia, fisiologia,
Anatomia comparada para alunos carentes. Kardec, ele não foi só um professor, ele apostou na educação. Por isso que para a gente tem um dizer muito simbólico dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é amai-vos e instruí-vos. Por isso que a gente tem tanto momento de estudo. Porque antes mesmo do Espiritismo nascer, Kardec já era aquele que via na educação o processo de reformação do espírito. A reforma do espírito passa pela educação. Depois vai ser pela educação moral, mas ele nunca tirou aquela educação intelectual. Eu gosto muito de um projeto que os nossos irmãos franciscanos fazem, que chama Educafro. Já viram falar? Eu acho lindo. Educafro é um pré-vestibular gratuito com professores voluntários para dar um complemento na educação dos alunos, como um cursinho para eles adentrarem a faculdades particulares e fazer um melhor Enem para promover uma educação de qualidade. Uma educação crítica, conscienciosa, incrível o projeto deles. Kardec fazia isso antes mesmo de ser espírita. Era isso que ele fazia. Agora eu fico só impressionada da pluralidade dos conhecimentos de Kardec. É para qualquer área, vocês repararam? Imagina no nosso contexto atual, ele daria aula de física, química, biologia, português e matemática. Jesus! Como é que dava conta? Mas, ao mesmo tempo, a gente se questiona, sabe por que ele dava conta? Porque ele foi preparado para isso. Porque também, se ele não tivesse uma zona de conhecimento ampla, nossa doutrina não tinha nascido com suas obras. E eu acho muito legal também quando fala assim que se o Kardec tivesse falhado na sua missão, teria outro para substituí-lo, que era Leon Denis. Quem já leu Leon Denis? Eu li um livro. Eu achei ele com a mesma linguagem difícil de Kardec, mas eu achei ele de uma profundidade. E eu acho que o tanto que Kardec se preocupou com o aspecto científico da obra, a obra de Leon Denis, ela é o aspecto filosófico aprofundado. Então, eu acho que ainda me falta muito esse aprofundamento e se pegar para ler, para estudar as obras de Leon Denis, que eu ainda não tive possibilidade. Um dia eu vou ter. Justamente para beber dessa outra fonte, que foi importante muito para a construção do Espiritismo. E quando foi no ano de 1832, Kardec casa com a professora Amélie Gabrielle de Bordeaux, tão essencial para o Espiritismo, e eles não tiveram filhos. Mas por que ela foi essencial? Gente, já viu um homem casado estar em equilíbrio num casamento onde a esposa não contribui? Porque vamos pegar a analogia de Jesus no Evangelho, o homem é o corpo, mas a mulher é a cabeça. Vocês acham que Kardec nunca deve ter tido uma crise durante seu casamento, quando estava estudando e codificando a doutrina espírita? Claro que teve. Quem que segurou as pontas foi ele? Não, foi ela. Quando ele desencarna de um aneurisma enquanto trabalhava, quem que deu continuidade à obra e à resposta das inúmeras cartas que chegavam? Ela. Então, se a gente teve continuidade do Espiritismo, nós devemos a ela. E aí eu vou sugerir, é uma sugestão, que todo mundo fique como dever de casa assistir o filme de Kardec. Todo mundo já assistiu? E eu falo que um dia, se Deus quiser, vamos ter um filme
sobre ela. Porque lá no filme mostra a importância dela, mostra ela respondendo às obras. É muito legal. Mas eu acho que ainda falta a gente aprofundar sobre ela. Uma grande mulher, uma grande liderança espírita para nós, na época da codificação. E eu falo que nós temos uma graça enquanto espíritas, que num contexto religioso onde as mulheres tiveram tão poucas vozes significantes, onde as mulheres não tiveram esse lugar de destaque, né? A gente já nasce numa religião onde a mulher ela não tem só voz, ela tem participação ativa. Então eu acho isso muito lindo do espiritismo, que desde o seu nascimento ele é inquietante, incômodo e progressista. Ele está além do seu tempo. E como que Kardec se torna espírita? Como pesquisador, como cientista. Porque ele pegava fenômenos que antes, como as mesas girantes, que é tão conhecido, como as pancadas, né, que havia, e a gente vê que ele não para nos shows que isso era tido. Ok, ele falava, vamos fazer uma análise do que está acontecendo? É isso mesmo. Ô, gente, sair da diversão para ir para o estudo. Sair de respostas vazias para procurar respostas profundas. Sair de verdades superficiais para entender a causalidade dessas. Gente, ele foi fantástico. Agora, pela comunidade científica da época, muito positivista, muito empírica, apenas estudando os componentes da matéria e as leis que regem a matéria, ele foi altamente criticado. Tanto é que no filme tem uma cena muito interessante, que são os cientistas da época lendo as obras de Kardec, mas encadernando, né, tampando a capa para ninguém ver que era isso que ele estava lendo. Ah, foi mesmo. E aí? Kardec sai desse estudo dos fenômenos para entender que atrás desses fenômenos existia uma causa inteligente. E aí, aprimorando-se as formas de comunicação espiritual, saindo somente daquelas pancadas ou movimento de objetos inanimados, a partir da mediunidade, que ali foi pela primeira vez estudada para ser sistematizada, porque ela sempre existiu, Kardec se torna aquele que promove o ajuntamento, a compilação desses conhecimentos, vindo de todos os campos do mundo, porque Kardec começou a receber carta e fenômenos de vários lugares para sistematizar a doutrina. Então não adianta a gente pegar, gente, para entender um livro de Chico, se a gente não tem base de Kardec. A Federação Espírita Brasileira, há um tempo atrás, fez uma campanha assim, eu não vou lembrar o nome, mas era tipo, começando do início, começando do começo. Porque às vezes a gente quer tanto estudar as obras de Divaldo, de Chico, de outros autores que são ótimos, mas a gente esquece de estudar Kardec. Mas é Kardec que vai dar base para entender o outro. E Kardec coloca alguns... Ele escreve 5 livros que a gente considera o Pentateuco kardeciano, o Pentateuco espírita. O Livro dos Espíritos, que vai trazer a parte científica e filosófica, porque para mim é assim para os dois, da doutrina. Trazendo todos os conhecimentos a partir de perguntas e respostas daquilo que era necessário inquirir e perguntar a seu tempo. E é importante ressaltar que muitas vezes Kardec faz uma pergunta, os espíritos respondem e ele responde de novo. O Kardec pergunta de novo para complementar aquela zona de conhecimento.
E em muitos capítulos, ao final, ele deixa a sua própria nota sobre aquele conhecimento. Né? Depois escreve o livro dos médiuns para sistematizar um conhecimento sobre a vivência da mediunidade, porque a gente já percebia naquele tempo, ali Kardec já percebia, que era um fenômeno comum, não fazia de ninguém especial. Ele só não era retratado como tal, porque em outras religiões a seu tempo já se tinha fenômenos espirituais. Kardec somente sistematizou o conhecimento sobre eles. E para isso a gente basta pegar o histórico da mediunidade ao longo do desenvolvimento da humanidade, que a gente vê, desde as pitonisas aos sacerdotes de Antigo Egito, depois você olhar para o nosso contexto brasileiro, o xamanismo dos indígenas, os cultos africanos, todos trabalham com mediunidade. E o próprio catolicismo. Quantos santos da Igreja Católica tiveram mediunidade ostensiva? Só que eles dão outro nome, mas é mediunidade. Kardec só vai sistematizar isso para a gente como forma de estudo. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, com toda a parte religiosa e moral da sua doutrina. Ele não cria um novo evangelho. Ele comenta o Evangelho do Cristo e reúne explicações como instrução de espíritos para nos ajudar a clarear esse conhecimento. Depois tem o livro que eu particularmente sou apaixonado, que é O Céu e o Inferno. Porque ele vai tentar traduzir que o que nós temos de fé enraizada a seu tempo, de tradição católica, e como o Espiritismo entende isso. Tirando a visão de que as penas são eternas e entendendo que, no processo de reencarnação, há o processo de progresso do espírito. Então, a gente sai de uma pena eterna, de ficar eternamente no céu ou eternamente no inferno, para ter uma vida espiritual dinâmica e não mais estática. Depois, ele vai trazer a Gênesis para compreender justamente o início das coisas. E aí é um aspecto muito científico e muito crítico. Então, Kardec ele vai buscar responder por um estudo minucioso, metódico, aquilo que a sociedade se perguntava na sua época, intimamente, porque a igreja não respondia isso de forma efetiva. Por que Kardec? Porque o pseudônimo Kardec é uma revelação de que ele havia sido um druida, sacerdote na Gália, antiga região da França. Esse é o nome que ele adota em homenagem a uma encarnação que ele teve anterior a Kardec, a ser realmente o professor Leon, né? O professor Rivaio. Como codificador, ele não é criador de nada. Ele é um estudioso. Ele não inaugura, propriamente dito. Ele dá continuidade. Por isso que o Espiritismo, e é muito claro isso na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, não é obra de Kardec, é obra dos Espíritos. E é por isso que ele não morre. Porque são as vozes do céu. É aquele prefácio maravilhoso que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim, uma das mensagens mais bonitas do Espírito da Verdade. Ele desencarna em Paris, em março de 1869, com o rompimento de um aneurisma, durante seu estudo das obras espíritas e obras assistenciais, e, posteriormente, à sua morte, é lançado as obras póstumas, que também muito bom de leitura. Ele tem um lema, que ele é adotado como trabalho, solidariedade e tolerância. Então, como codificador, ele tem um lema, e que para a gente ainda é um desafio gigante.
Alguém quer comentar? Tá tranquilo? Então, o que eu tinha preparado, nós estamos aqui. Agradeço a participação. Marilene, você faz a prece de encerramento? Amado Mestre Jesus, imensamente agradecida, Senhor, pelos ensinamentos nos estudos desta manhã. Na certeza, Senhor, que fomos imensamente beneficiados, que a sua misericórdia nos permitiu a assimilação devida dos conteúdos desta manhã, pedindo o seu amparo, a sua assistência, Senhor, para que possamos nos esforçarmos por vivenciar esses ensinamentos, por entendermos o enriquecimento que eles vêm nos proporcionar. Agradecemos a assistência que nos foi dada pelos amigos espirituais e pedimos, Senhor Jesus, que continue nos amparando esses propósitos, dando aos nossos irmãos interessados em nos ajudar, os expositores das manhãs, que possam estar cada vez mais assistidos, amparados nos seus propósitos. Portanto, Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos e te pedimos, continue conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agradeço muito, e lembrando que nós faltamos um mês para a conclusão desse livro, e daremos continuidade com o segundo volume dessa obra intitulada Mediunidade. Tá bom? Parar a gravação aqui.